Semana começando, hora de conversar com ela, hora do esporte aqui no SC no ar. Alice Queiroz já está com a gente no estúdio. Bom dia, Alice. Oi, Marta, Lucas, bom dia. Bom dia para você que está aí nos acompanhando. A segunda-feira segue movimentada com bastante futebol. Hora então de falar do Campeonato Brasileiro. Pela Série A tivemos a 20ª rodada, então bora acompanhar como foram esses confrontos. O Palmeiras perdeu por 2-0 para o Vitória. Osvaldo e Mateuzinho marcaram para o Leão da Barra. Bahia e Inter empataram em 1-1. David Duarte fez para o Tricolor de Aço e Borré deixou tudo igual. O Cruzeiro venceu o Botafogo por 3-0. William, Lautaro e Barreal fizeram os gols da Raposa. No Castelão, Fortaleza e São Paulo, Kaiser fez o gol da vitória do tricolor cearense. O Fluminense conseguiu a 3ª vitória consecutiva. Cauã Elias fez o gol contra o Bragantino. O novo líder Flamengo venceu o Atlético Goianiense. Pedro e Arrascaeta marcaram para o Mengão. Em Chapecó, na Arena Condá, Grêmio e Vasco. Soteldo garantiu a vitória do tricolor gaúcho. Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 2-1. Hulk fez os 2 do Galo e Yuri marcou do Timão. Mesmo resultado de Cuiabá e Atlético Paranaense. Julimar e Diório fizeram para o Furacão. Nosso catarinense, o Criciúma, garantiu os 3 pontos fora de casa. O Tigre superou o Juventude. Olha só. Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Juventude e Criciúma. Felipe Mateus foi na bicuda e passou perto. Jean Carlos chutou de longe e Gustavo só falou: aqui não, meu queridão. O goleiro do Tigre estava com o espírito das Olimpíadas e tirou a bola de manchete. O cara mais carismático do futebol catarinense, o nosso Yannick Bolazier, deu show, fez o primeiro do Criciúma. Luiz Oyama quis botar água no chope da equipe carvoeira e deixou tudo igual. Pensou que tinha estragado a festa. Que nada. O mito, o monstro, a lenda, Yannick Bolazier marcou para garantir a festa da torcida do Tigre. Juventude 1, Criciúma 2. Alisson Francisco, nosso comentarista esportivo, já está comigo no estúdio, começando bem a semana do Criciúma, né, Alisson? Bom dia. Bom dia, Alice. Bom dia para quem está nos assistindo. Grande resultado do Tigre, né? Fora de casa, jogando lá em Caxias do Sul, acabou com a invencibilidade do Juventude, que faz parte do campeonato do Criciúma, do nosso representante na elite. Também está nessa briga aí para se manter entre os melhores do Brasil, entre os 20 melhores clubes do nosso país. E fez esse resultado positivo, recuperando os pontos que desperdiçou lá na primeira rodada, na abertura do campeonato. Quando o Criciúma enfrentou o Juventude no Heriberto Wilson, não fez o dever de casa, acabou empatando. Então agora, lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, foi recuperar esses 2 pontos, traz na bagagem os 3, aumenta a distância da zona de rebaixamento e lembrando, tá? O Criciúma tem 2 jogos a menos ainda. Então ele tem a possibilidade de fazer aquela pontuação projetada para essa virada de turno, de chegar a 24 pontos, quem sabe 27 e ficar um pouquinho mais tranquilo na segunda fase da competição para buscar aquela pontuação mágica para se manter entre os melhores clubes do país. O time foi calculista, frio, bem equilibrado, diferente do que vinha acontecendo nas últimas rodadas, né? O Criciúma estava jogando bem, primeiro tempo principalmente, depois ia para o intervalo e na volta acabava caindo a produção, tomava empate até a virada do adversário. Não foi o que aconteceu lá em Caxias do Sul. Bem equilibrado, frio e calculista e com a tarde inspirada do Bolazier, o Tigre traz esse resultado positivo, Alice. Mas já na segunda divisão a semana não começou muito boa, né? Pois Chape e Brusque entraram em campo e acabaram sendo derrotados. Vamos ver como é que foram esses jogos? Estádio Couto Pereira, Coritiba contra Chapecoense. O primeiro tempo foi bem frio, com poucas chances, mas na segunda etapa teve um jogador que esquentou a partida. Foguinho chutou de longe e a bola passou raspando a trave. O Coxa chegou, Robson bateu e... melhor passar para o outro lance.
Esse agora foi bonito, mas ruim para a equipe catarinense. Lucas Ronier cortou para o lado e marcou. E veio o segundo gol. Brandão comemorou, beijou o escudo, festejou, mas não valeu. Tava impedido. Coritiba 1, Chapecoense 0. Brinco de Ouro, Guarani versus Brusque. O quadricolor enfrentou o lanterna da Série B. Parecia que seria mais fácil. Que nada. O Bugre mandou 2 bolas na trave. No segundo tempo foi que a rede balançou. Matheus Bueno recebeu um bueno cruzamento e deu uma buena cabeçada para garantir a vitória. Guarani 1, Brusque 0. O sinal de alerta para o Brusque já está um tempinho ligado, para a Chapecoense também. Os dois times vacilaram, né? Os dois enfrentaram concorrentes diretos ali na parte de baixo da tabela, não poderiam tropeçar. É aquela história, né? Essa partida chamada de 6 pontos, popularmente conhecida assim, o time não pode perder. Pelo menos manter o empate, que daí você segura o adversário, não aumenta a distância na questão da pontuação. O time do Coritiba estava sem vencer há 6 jogos e o do Guarani há 13. 13 partidas sem vitória na competição. Então o Brusque e a Chapecoense ressuscitaram 2 adversários, 2 concorrentes que hoje estão nessa briga ali na parte de baixo da tabela para evitar a queda à 3ª divisão do futebol nacional. Num jogo assim, o time não pode vacilar e as duas equipes, tanto o Brusque quanto a Chapecoense, não jogaram nada. Precisam rever os seus conceitos para evitar a queda, pessoal, porque tá feia a situação, a situação vai ficando complicada nessa virada de campeonato, partindo para essa segunda fase. A pressão aumenta, o torcedor fica impaciente e aí fica complicado para Chapecoense e Brusque nessa reta final de competição. Precisam torcer para o Avaí agora, é isso mesmo. Vão ter que torcer para o Avaí, principalmente a Chapecoense, para que o Botafogo de Ribeirão Preto não vença. Caso o time paulista derrote o Leão da Ilha aqui na ressacada, a Chape vai virar o turno, pode virar o turno, junto com o Brusque abraçados ali no Z4 da Série B. Partida decisiva amanhã então. Verdade. E, gente, foi pelo placar mínimo também que o Figueirense deu uma respirada e continuou vivo na briga pela classificação, né, para a próxima fase da Série C. Vitória da Alvinegra foi contra o Remo. Figueirense e Remo, confronto direto no Scarpelli. E começou com tudo, hein? Camilo foi chutar, mandar uma bomba no gol e furou. Aí em que Alisson estava ligadaço e chutou no travessão. O gol alvinegro saiu, Jefinho, o Little Jeff, se esticou todo e marcou. O jogo não estava tão emocionante e Juan Carneiro deu uma ajuda nisso. O problema é que foi aos 50 do segundo tempo. Mas ainda bem que foi só um susto. Figueirense 1, Remo 0. Vitória pelo placar mínimo, mais 3 pontos e uma esperança para o torcedor? Alice, a esperança não está só no resultado positivo. A vitória, indiscutivelmente, ela ajuda o Figueira, ela era fundamental. A gente destacou isso na semana passada, porque só os 3 pontos interessavam, o empate já complicaria demais a matemática do Figueira. Mas o que chama a atenção, e eu destaco, é a sintonia entre torcida e equipe. Depois do apito final, foi emocionante, foi de arrepiar, e é isso que faltava no Orlando Scarpelli. Esse clima de decisão, esse clima de guerra que a gente viu depois do jogo de sábado. Parece que agora os dois, torcida e tanto o elenco, encontraram esse caminho, esse rumo em direção ao acesso. Era o que faltava, a gente sentir esse objetivo, né? Ver essa percepção. E a gente percebeu também nas redes sociais a comemoração dos atletas, falando em fazer história pelo clube. Eu acho que o torcedor queria, era isso. Nesse momento que o Figueira está passando de reestruturação, de recuperação financeira, não é só jogar bonito, é demonstrar garra, é ter vontade de realmente mudar a história lá no Orlando Scarpelli, foi o que a gente viu no sábado. Eu destaco aí o Pato e o Alisson, que como sempre jogaram muita bola, mas eu quero chamar a atenção para o Léo Baiano e o Gladson. Os dois volantes foram fundamentais nesse jogo, deram consistência na marcação, também ajudaram na saída de bola, então fizeram a diferença para o Figueirense, que se mostrou mais equilibrado, até psicologicamente, nessa partida, evitando aquelas pequenas falhas que atrapalharam nos últimos jogos. Então o Figueirense encontrou o rumo, parece que encontrou o rumo, e o torcedor está esperançoso nessa classificação, nessa vaga dentro do G8, retorna ao grupo que está ali entre os 8 melhores colocados, para buscar essa classificação à segunda fase e tentar esse acesso ali, se a gente fica na torcida para isso. Grande esperança é essa, só que o Léo Baiano e o Gladson, que foram destaques, como eu falei, estão fora do próximo jogo, é contra o Botafogo da Paraíba, e é o líder do campeonato. Então o Figueirense tem que manter essa determinação, essa vontade, para buscar esse resultado fora de casa. A semana começou meio a meio, né? 2 com vitória, 2 com derrota, a gente segue acompanhando. Tá melhorando. O
porque a semana promete, já foi 100% negativo, agora já ficou metade. Então tá bom, Alisson, obrigada. Valeu, a gente segue Alice. acompanhando, né? Boa semana também. E mudando de assunto, o Complexo Esportivo do SESI, em Blumenau, foi palco do evento internacional Mini Basket. Durante todo o fim de semana, atletas de Santa Catarina, do Paraná e até de cidades do México fizeram a tabela tremer. O espírito da rodinha de brincadeira delas antes do jogo traduz o que foi o evento em Blumenau. E não poderia ser de outro jeito, até porque os protagonistas nas quadras têm de 7 a 13 anos de idade. E por isso, na arquibancada, o torcedor predominante era o mais apaixonado, afinal, quem não tem orgulho de ver o filho ou a filha brilhando? Coração de mãe, né? Tá aqui apertado, mas na torcida confiante. A gente está contente demais por estar aqui, né? É um grande prazer participar do Campeonato Internacional. A terceira edição do Mini Basket SC reuniu 1.200 atletas, 130 equipes comandadas por 320 técnicos e acompanhadas por familiares e amigos. Foram 180 disputas em 7 categorias. Isso faz desse evento o maior mini basquete do Brasil. A gente já conseguiu perceber bastante atletas de 7, 8, 9, 10 anos com potencial. Então, assim, é importante para a gente também fazer um mapeamento de como estão se desenvolvendo as equipes, né? Esse também é o nosso objetivo. Não é só fazer o evento, e sim que o Mini ele continue em desenvolvimento nos clubes, para que quando as equipes venham para o festival, venham cada vez mais capacitados e que daqui a 2, 3 anos a gente tenha um sub-12, um sub-13, um sub-15 muito qualificado. No sábado aconteceu o festival para os atletas de 7 a 12 anos. Já no domingo, as competições para os maiores, de 12 a 13 anos de idade, valendo disputa de medalha. Para eles, uma experiência sem igual. É muito legal assim proporcionar essa competição com outros times de outros países e que a gente nunca consegue jogar facilmente assim. E um evento desse tamanho não poderia ser diferente, foi internacional. A presença do México, com uma delegação de 90 pessoas, proporcionou também um intercâmbio esportivo e cultural. Atletas, comissão técnica e familiares encararam uma viagem de mais de 12 horas de voo, mas valeu a pena. No, para nosotros significa mucha felicidad poder asistir aquí a Brasil y ver la competencia y ver cómo aquí en Brasil desarrollan el básquetbol infantil. Para nosotros es muy importante, ya que vemos la calidad de los brasileños y la comparamos con los mexicanos y vemos cómo trabajan para aprender y llevarnos ese aprendizaje a México. Blumenau sempre dando muito espaço, incentivando o esporte em diversas modalidades. Muito bacana. Agora, gente, o papo é Olimpíadas. O fim de semana foi agitado e já tem competição rolando desde cedo. Até o momento, o Brasil conquistou 3 medalhas. 1 prata e 2 de bronze. Essas foram as medalhas conquistadas pelo Brasil no domingo. A primeira foi a prata no judô masculino. William Lima, em sua primeira participação em Jogos Olímpicos, voltou a colocar o judô masculino do Brasil em uma final pela primeira vez desde Sydney em 2000. Também no judô, a brasileira Larissa Pimenta conquistou o bronze depois de vencer a italiana Odete Gilfrida, atual campeã mundial. E a terceira medalha foi conquistada por Raíssa Leal no skate street. Aos 16 anos, a atleta voltou ao pódio depois da prata em Tóquio. Raíssa é a primeira atleta do Brasil a conquistar medalhas em edições consecutivas antes dos 24 anos. E na torcida pelos nossos catarinenses, Tainá Hinkel se classificou para as oitavas de final do surf. A atleta da Guarda do Embaú, em Palhoça, participou da repescagem e garantiu a vaga na próxima fase. Daí, estamos na torcida pela Tainá e, claro, pelos outros catarinenses e brasileiros que estão nos representando. Tomara que amanhã a gente volte com mais medalhas aqui no esporte. Até amanhã, Lucas e Marta, volto para vocês.